O momento da primeira consulta de uma criança ao odontopediatra é um momento muito importante. Muitos pais às vezes pensam que pelo fato da criança ter dentes de leite, a consulta pode ser postergada e realmente, às vezes dependendo dos hábitos saudáveis da família, por exemplo, família com bons hábitos alimentares, com horários regrados de alimentação, já sabem fazer a escovação, já ouviram falar, já tem um outro filho. Às vezes a criança vem ao consultório com 2, 3, 4 anos e não tem nada, nenhuma alteração. Porque ela escova bem, ela se alimenta bem, por sorte essa criança tem um padrão facial bom, ela respira pelo nariz, ela não usa chupeta, ela não chupa o dedo. Então, às vezes os pais levam a criança pela primeira vez ao odontopediatra tardiamente, como a gente considera, mas está tudo bem. Agora, isso não pode ser levado ao pé da risca. Por quê? Porque a gente prefere nivelar por baixo, né? Se a gente passa o dia fazendo odontopediatria no consultório e se dentro desse dia a gente recebe muitas crianças, desde bebês, com cárie e crianças com alteração de osso, de alteração esquelética por culpa de hábitos de sucção, por exemplo, por respiração inadequada, isso faz com que a gente tenha que nivelar por baixo, né? Pedir para os pais visitarem o odontopediatra com seu filho desde pelo menos 6 meses, 1 ano de idade ou o nascimento do primeiro dente, já que é nesse momento e é nessa consulta que os pais vão receber as orientações que vão fazer com que no dia a dia em casa eles previnam essas doenças. Porque são pequenos erros que muitos pais nem imaginam que possam propiciar essas doenças. Então, resumindo, é importante que de modo geral as pessoas levem o seu filho ao dentista pela primeira vez entre 6 meses e 1 ano. A questão do retorno ao dentista é muito discutida, né? Em média, todo mundo já ouviu falar que é importante ir ao dentista a cada 6 meses, mas isso também não é uma regra. A gente gosta de ser muito honesto com os pais, porque tem crianças que não precisam vir a cada 6 meses, tem crianças que podem vir a cada 12 meses, tem crianças, por outro lado, que precisam vir a cada 3 meses. E se você me perguntar, mas como é que eu vou saber então? É nessa primeira consulta que é estipulado o retorno, porque esse retorno, como o retorno em qualquer médico de outra área da saúde, depende dos fatores de risco para aquela doença. O que é isso? Eu vou explicar melhor. Se eu recebo uma criança de 1 ano e meio, que eu faço um exame clínico, ela não tem cárie, mas a mãe me contou que ela mama 4 vezes toda madrugada, eu diria que ela não tem cárie ainda. Ela vai ter cárie porque os hábitos não estão legais. E daqui 6 meses essa cárie vai estar avançada. Então essa criança, por exemplo, vai ter que voltar entre 1 e 3 meses para a gente reavaliar, para a gente aplicar a flúor e fazer outras condutas eventualmente. Agora, quando a gente tem uma criança de 3 anos, com uns 20 dentes de leite na boca, bem encaixadinhos, respira bem, não usa chupeta, não usa mamadeira, escova os dentes bem, usa pasta com flúor, se alimenta corretamente e assim vai continuar, essa criança não precisa voltar em 6 meses, ela pode voltar em 12 meses. Mas veja que esse retorno ele só é estipulado depois de uma conversa bem aprofundada na primeira consulta. E isso também pode mudar, porque você pode ter excelentes hábitos com seu filho e um evento familiar modificar, por exemplo, o nascimento de um irmãozinho, que faz às vezes com que os pais tenham a dificuldade de manter aquele padrão excelente no outro filho. E aí os próprios pais percebem que agora os hábitos não estão muito legais e pronto, essa criança, por exemplo, pode precisar vir a cada 6 meses. O que o odontopediatra precisa fazer nessa consulta é principalmente cativar a família, cativar essa criança, tá bom? Fazer com que essa criança sinta-se em casa, com que ela não tenha o famoso medo do dentista, o que é muito mais fácil hoje em dia. E isso a gente faz de várias formas, tá? Primeiro, a forma de lidar, a forma de ser daquele odontopediatra é uma coisa muito importante. Paciência é uma das coisas mais importantes para um profissional querer ser odontopediatra. Ter paciência com a criança, ter paciência com os pais, que às vezes têm muitas dúvidas, às vezes são muito ansiosos, e ter também uma clínica preparada para isso, porque o ambiente, seja o ambiente físico, seja o avental que o profissional usa, ou seja o preparo de todos os colaboradores da clínica, são coisas muito importantes para que a criança se sinta bem nessa consulta.
Exatamente, é muito importante um ambiente acolhedor, o que não significa só um ambiente físico, né? Significa um treinamento muito aprofundado de todas as pessoas que recebem essa família desde o telefonema, desde a entrada na clínica, desde o momento em que uma criança pode estar sendo tratada e não está gostando, pode estar chorando, mas há técnicas de treinamento para todas as situações, adversas ou não, para que essa família saia da clínica com uma impressão seguinte: mesmo que tenha havido uma eventual intercorrência, mesmo que a criança tenha chorado, pelo menos todo o entorno da consulta foi muito favorável para que essa criança não se traumatize. E assim vai acontecer, vocês podem ter certeza. A criança não se traumatiza quando ela é acolhida com carinho. É muito comum a criança chorar na consulta, principalmente dependendo da idade que ela tem. Eu diria que os pais têm que entender que um bebê, por exemplo, sempre vai chorar. Mas o que um bebê vai fazer no dentista? Como a gente pode ver em outros vídeos desse canal, muitos motivos. Um bebê pode cair e pode fraturar um dente, um bebê pode ter cárie e ter que tratar. E sim, esse bebê vai chorar. Aliás, é a tendência, é o esperado. Então, o importante é que o profissional e os pais entendam que o bebê não tem que entender aquele procedimento. Ele não tem maturidade para entender e para ficar sem chorar. Isso é que os pais têm que entender. Assim como eles estão trocando a fralda de um bebê chorando, é muito improvável que um bebê receba uma restauração dentária, uma anestesia e fique quietinho. O importante é que isso seja feito por profissionais especialistas na área, com carinho, com cuidado, com uma técnica adequada, para que realmente não traga trauma para essa criança. E aí, você já levou seu filho ou sua filha ao odontopediatra esse ano? Conta pra gente aqui nos comentários como é que foi essa consulta, como é que estava o ambiente dessa clínica, se deu tudo certo, ou a sua percepção sobre isso. A gente conversa mais nos comentários. Até o próximo vídeo.